testemunho a questão do Carandiru. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Eu tinha idade mais ou menos de uns 23 anos de idade. Eu junto com a missionária Iva. A missionária Iva é uma missionária que eu conheci ela lá em São Paulo. Foi onde que a gente fomos consagrados em evangelista. Foi ali. Foi naquela igreja. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Conheci a missionária Iva. A missionária Iva tinha um dos parentes dela preso ali no Carandiru. E ela fez esse convite para mim estar indo junto com ela lá no Carandiru. É onde que eu tinha um violão, levei o meu violão ali no Carandiru. Foi concretizado tudo a nossa entrada lá dentro ali. Foi aonde que a gente, para honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo, nós começávamos a louvar o nome de Jesus. Os presos que estavam ali, todos eles começaram a chorar, né? A chorar assim, uns chorava muito de tristeza, porque para estar no lugar daquele ali, irmão, ninguém vai chorar de alegria. Eles estavam chorando de tristeza, de angústia por estar naquele lugar ali. É onde comecei a louvar o nome de Jesus Cristo. Eu louvei muito aquele hino do Osés de Paula, que eu gosto muito de cantar uns hinos do Osés de Paula, né? O hino, cantava o Sem Ovelha, cantava aquele hino Hoje Sou Feliz, do Osés de Paula. Começava a louvar o nome do Senhor Jesus Cristo. Os presos começou a se alegrar de uma tal maneira e almas se converteu. Muitas almas aceitaram a Jesus através do louvor, que a gente começava a louvar o nome do Senhor Jesus Cristo. Os presos aceitavam a Cristo como Salvador. Louvado seja Deus. Isso aí foi o primeiro evangelho, né? Apesar de a minha adolescência todinha pregando o evangelho, pregando nas praças, né? Pregava também nos trem também. Quantas vezes eu pegava o trem no comecinho de São Caetano do Sul, eu ia até o final, né? Rio Grande da Serra, ali Ribeirão Pires, e voltava, ia até no final, final das linhas do trem, das estações, pregando o evangelho dentro do trem. E também, e principalmente no Carandiru, né? Carandiru foi algo que foi uma grande importância na minha vida, foi uma grande alegria na minha vida de ter evangelizado aqueles presos ali. Louvado seja Deus. Quando aconteceu aquele massacre que teve ali no Carandiru, muitas pessoas morreram, né? Muitas pessoas morreram ali. Eu comecei a chorar. Começou a vir aquele choro, comecei a chorar de tristeza. Eu perguntei para Deus, Senhor, e aquelas almas que se entregou para ti? O Senhor diz assim, estão aqui na minha glória, meu servo. Estão aqui na minha glória, né? E aqueles que não aceitaram, não quis aceitar, né? Jesus falou que também, porque a palavra de Deus fala que só entra no céu aquele que aceita Jesus, né? Então, aqueles que não aceitaram Jesus não podem estar na glória, né? Mas aqueles que aceitaram a Cristo, o Salvador, por tudo para a glória. E o Evangelho foi não só para aqueles que aceitaram Jesus, mas também foi para aqueles também que não aceitaram a Cristo, que foi pregado o Evangelho, né? Louvado seja o nome de Jesus. Nossa, que história, irmão, que bênção. Então, o irmão já evangelizou muito, né, irmão? Essa questão dos evangelismos aí nos trens, nos ônibus, irmão. Hoje ainda a gente vê, mas é bem pouco, né? Se comparando com antigamente. Então o irmão já tem história, irmão, no evangelismo, já fez muita obra. E essa questão do Carandiru aí, irmão, nossa, que história, meu irmão. Olha, o irmão que evangelizou no Carandiru. Foi uma bênção de Deus. É uma história aí pra, né, a gente... E eu tenho vontade de voltar de novo, né? Fazer evangelização dentro dos presídios, né? Esse é meu desejo no meu coração. Não só nos presídios também. Quantas as vezes nós entramos dentro dos hospitais, né? As enfermeiras aceitavam Cristo como Salvador. Por quê? Eu perguntei, mas por que você quer aceitar Jesus como Salvador? Porque as crianças que você orou aqui receberam tudo alta. Crianças que estavam na beira da morte, que o médico já tinha desenganado, disse que ia morrer. Graças a Deus, através da sua oração, as criancinhas foram tudo embora para casa, do berçário, né? Então as enfermeiras aceitavam a Cristo como Salvador, né? Ali no hospital da Vila, lá no Parque São Lucas, né? No hospital lá no Parque São Lucas, que até hoje tem aquele hospital lá, né? E louvado seja o nome de Jesus Cristo. E a gente tem evangelizado, Jesus tem feito grandes milagres através da evangelização que a gente tem feito nesse Brasil maravilhoso, amém? Olha que bênção, irmão. Quer dizer que a gente vê aí, né, a importância da evangelização. Muitas das pessoas acham que, né, esse tipo de evangelização hoje em dia não faz efeito. Na verdade, que faz muito, né, irmão? Se o irmão for ver aí, quantas almas o irmão já não ganhou, né, irmão? E através daquelas almas que o irmão ganhou, que já ganharam almas, então, né, irmão? O irmão já tem uma
uma grande história aí na... A gente já tem almas que já até é pastor já. Olha, Né? Evangelizamos uma pessoa aqui em Hortolândia aqui, hoje eu já sei que que ele é pastor da Assembleia de Deus, né? Hoje ele é pastor. Quando ele me encontra comigo, nós se abraça, né? Pastor Railson, hoje o pastor Railson que bênção. um dos filhos da fé da gente, que a gente ganhou para Jesus. Nossa, Para a glória de Cristo. que bênção, né, irmão? Olha, que, o trabalhar de Deus, né? Porque Deus fala, né, irmão, que todos vão conhecer o Evangelho, né? Sem antes todos conhecer, ainda a vinda dele não vai... Todos vai conhecer, né? Então aquele que dá ouvido. E essa questão, irmão, o irmão comentou uma vez comigo a respeito de ter tocado dentro do Carandiru, ter conseguido entrar com o violão. O irmão até contou a história aí É difícil. a dificuldade de poder entrar, porque por causa dos cordão. Isso é difícil, é difícil. Hoje mesmo já, assim, naquela época já não podia entrar, imagine hoje mesmo não pode entrar, né? Hoje não pode entrar de maneira alguma, nem com violão, porque nem pode, nem por causa das cordas de aço e por causa também das cordas de nylon. Por quê? Porque eles podem pegar a corda de nylon, podem enforcar uma pessoa lá dentro, né? Isso. Então, por isso que eles não deixam jamais. Se naquela época já era difícil, imagine hoje. Hoje mesmo não pode entrar mesmo, não. Não pode, né? Olha que história, irmão. E o irmão então conseguiu entrar, tocar lá dentro e... Olha que bênção, irmão. Glória a Deus. E assim, o irmão sabe várias vezes, irmão, que o irmão tocou lá dentro. Várias vezes. Toda vez que eu ia para lá, às vezes aos domingos, né, todos os domingos tinha visita lá, né? Todos os domingos eu ia, todas as vezes que eu ia eu levava o violão, né? Levava o violão, a gente louvava o nome de Jesus, juntava aquele monte de preso. Eu ficava sozinho no meio, ficava no meio e juntava aqueles montes de presos ao meu redor ali, e eu louvava o nome de Jesus Cristo. Aí eles começavam a chorar, né? Começava a chorar, e a gente fazia o apelo e ele aceitava Cristo como Salvador. Olha, então a gente vê, né, a importância, né, do louvor, né, irmão? Às vezes a palavra, ela é muito importante. A palavra é o alimento, né, que nos alimenta, mas o louvor, irmão, ele também tem um grande poder, né, quando é cantado com a alma, quando é uma coisa de Deus, porque Deus, através do louvor, Deus tem falado muito comigo, através do louvor. Às vezes, né, irmão, um louvor fala com a gente. Então isso é uma bênção, irmão. Então a gente estamos aqui com o irmão aqui, ó, que cantor, compositor, que cantou, tocou no Carandiru. Olha que história, né, irmão? Não é pra qualquer um, não. Aqui tem história, irmão. O nosso pastor Odair é uma bênção, Deus, um homem de aleluia, Deus. louvado seja o nome Grandes de Jesus. testemunhos. Eu acredito que isso são um pouco dos testemunhos que o irmão tem pra falar, né, irmão? Glória a Deus. Assim, e assim, ó, eu vi que o irmão gosta muito, assim, do Oséias de Paulo, assim. Qual os louvor, irmão, que o irmão mais tocava, assim? O Carandiru, o irmão mais gosta? Os louvores que eu gosto muito de cantar, que até hoje eu gosto de louvar o nome de Jesus, os hinos do Oséias de Paula, né? Louvado seja Deus, eu gosto de cantar o Sem Ovelhas, né? Hoje sou feliz. Tem aquele hino também que a gente louva o nome do Senhor Jesus Cristo, a melhor coisa que eu já fiz, né? A melhor coisa que eu já fiz, Nossa, que é o do Oséias de Paula também. Tem eu e Jesus somos um só, eu e Jesus. E tem aquele hino também, do mesmo disco, eu entrei no templo, gosto muito de cantar também, eu entrei no templo também, que é os hinos, né? Que a gente gosta muito de adorar o nome do Senhor Jesus Cristo. Bem dizer, todos os hinos do Oséias de Paula, a gente tem, né, louvado o nome de Jesus, inclusive, quando foi ungida a minha voz, eu falo isso que os irmãos falam, que os pessoal fala, que tem me apelidado até de Oséias de Paula, porque quando Deus me deu para minha voz, me deu essa voz para mim, muitos falam assim, irmão, aquela irmã assim, irmão, Deus ungiu sua voz mesmo de uma tal maneira que você canta igual Oséias de Paula. Você, irmão, quem é Oséias de Paula? Que eu não conhecia. O único cantor que eu conhecia naquela época era o cantor Armando Filho, Luiz Carvalho, né, o cantor Nicolete, naquela época, o Nicolete estava fazendo um sucesso muito grande, mas o Oséias de Paula eu não conhecia. Não, vai lá em casa, irmão, eu vou te mostrar o disco que eu tenho lá em casa do Oséias de Paula. Ela colocou o disco na vitrola lá, eu escutei, eu até falei assim, mano, longe de mim, chegar na unha de um homem desse aqui, irmão, você tem a mesma voz dele, irmão. Deus te deu a mesma voz do Oséias de Paula. E hoje começaram a me apelidar lá de Oséias de Paula, lá em São Paulo, lá. Vamos ouvir o segundo Oséias de Paula. Eu até ficava meio assim, meio vergonhoso, sabe? Meu nome não é Oséias de Paula, meu nome é Odair Santos, né? Cantor Odair Santos. Mas o povo chamou, ouvir o segundo Oséias de Paula louvar.
Aí foi aonde que me apelidaram lá em São Paulo como segundo Oséias de Paula. Olha, Por que ter a bênção. mesma voz, igual a voz dele, entendeu? Não que a gente imitou, porque a gente não imita a voz. Foi a voz que Deus deu pra mim, porque eu não tinha essa voz. Né? Uma pessoa que era gago, eu demorava mais ou menos, sabe quantos minutos, irmãos? Os irmãos que estão me ouvindo através desse podcast aí, eu demorava muitos minutos para me falar, tão gago que eu era. E eu não conseguiria cantar de jeito nenhum. Quando eu cantava era daquele jeito ali, tudo fora da nota, sem música, sem nada, mas graças a Deus Jesus Cristo ele cumpriu, consagrou e ungiu essa voz para ser um grande adorador, um grande adorador do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que bênção, irmão. Aí pra ver, né, o que Deus faz, né? O irmão que era gago, o irmão que não sabia tocar nada, né, irmão? Aprendeu sozinho, através do dom de Deus. Deus deu o dom para ele de aprender a tocar sozinho, cantar, tocar vários instrumentos. Hoje o irmão é cantor, compositor. Olha que maravilha, né, irmão? O que Deus faz na vida. Então, assim, através desse testemunho a gente pode ver, né? Aquelas pessoas que têm vontade de cantar, vontade, né, de louvar a Deus e fica meio, assim, achando incapaz. Primeiramente a gente devemos estar orando, né, irmão? E se esforçar para aprender, porque Deus, ele capacita, né, irmão? Para a gente estar louvando a Deus. Olha que bênção, que história, Glória né? a Deus, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Inclusive, a pessoa que tocava comigo, o Aparecido, eu não vou dizer que ele deu uma força para mim também no violão. Ele chegou a dar um pouco de força para mim. Só que eu aprendi mais olhando do que ele ter dado a força para mim, entendeu? Olha. Eu aprendi olhando, eu via ele fazer as notas, eu chegava em casa, eu fazia a mesma nota que ele fazia. Quando ele falou, rapaz, mas como você aprendeu? Você fazia a mesma nota que ele fazia. Eu creio que é um dom isso aí, né? Quando a pessoa nasce com um dom, é uma maravilha. Ah, sim, que bênção. Então, irmão, eu queria, assim, depois a gente vai estar dando aí, irmão, poder tocar aí, irmão. Tá tocando, cantando um louvor com o irmão preparado. Eu estava no hino com o Oséias de Paula, também vou estar cantando um hino do Oséias de Paula, também um hino que eu fui autor, que eu sou autor desse hino, amém? Que bênção. Agora eu queria só estar perguntando assim, irmão, eu sei que o irmão também gosta de monte, né, irmão? A gente já podemos estar junto no monte, assim. E qual, assim, irmão, a maior bênção, ou qual a história que o irmão tenha para contar, assim, a respeito de monte, um maior testemunho, algo assim que Deus fez que o irmão, através da oração no monte, que o irmão assim tem. Então, irmãos, a oração do monte foi uma bênção. A gente tem bastante experiência a respeito do monte. Quando a gente fala no monte, tem pessoas que falam, vamos orar no monte, mas chega lá, irmão, é um buraco lá, um buraco fundo lá embaixo. Então ali para mim não é monte. Ali não é monte. Ali é apenas um vale. Mas o local que eu ia orar, o monte era tão alto, irmão, que não dá para me se inscrever. Não dá para me explicar da altura que era o monte. Que nós subia tudo no cipó. Era um cipó, irmão. Eu ficava com o violão nas costas e nós